Olá, seja muito bem-vindo ao Aquele Pós. Eu sou a Jokelly. E eu sou a Shirley. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Acho que a gente está realizando o sonho, de muitas pessoas na vida. A gente vai entrevistar, conversar com ninguém mais, ninguém menos que nosso pastor. Eu sou Diego. Seja bem-vindo, pastor Diego. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Prazer estar aqui nesse ambiente que é nosso, né? A nossa igreja. Olha que chique que nós estamos, com uma equipe toda ali de bastidores, pessoal completamente engajado. Olha, tem tudo para dar certo. Orgulhoso, pastor? Orgulho santo, né? Sim. Sempre lembrar que essa palavra... Mas orgulho santo, parabéns para vocês, um prazer tê-los como jovens envolvidos aqui no trabalho da nossa igreja, não só vocês, mas todo aquele grupo ali, os que não estão aqui hoje. Um privilégio para nós, para todo assembleano, toda a igreja queria ter um grupo de jovens envolvido no trabalho como vocês. Parabéns, vocês estão de parabéns. Amém, glória a Deus. Podemos dizer que foi aí uma das entrevistas mais aguardadas, né? Estava super ansiosa para esse momento. Você está preparado? Olha, eu não tenho muito costume, muito traquejo, mas vamos lá. Preparado a gente é no caminho, A gente preparou um roteiro com perguntas muito polêmicas, muito específicas. Vamos lá. Hoje nós vamos saber todos os segredos do nosso pastor. Serão revelados. Aqui é um livro aberto. Então vamos começar, né? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Então eu gostaria primeiro de saber como que era, assim, a sua vida antes de conhecer a Cristo. Então vamos lá, eu era pagodeiro. Eita! Essa eu não esperava. Sério, pastor? Pagodeiro. Eu sofri muito a influência de um cunhado que é jogador de futebol. Eu nasci na periferia mesmo, periferia raiz, um bairro chamado Jardim Brasil. E sempre influenciado por esse estilo musical, pelo futebol, por coisas que a periferia elas oferece aos jovens, né, obviamente. E foi assim que eu vivi até os 16 anos e meio, antes de Jesus entrar na história. Então era assim, cabelinho amarelo, as marcas na orelha não... Não dá nem pra imaginar, né? Eu não consigo, eu tava pensando isso agora, eu não consigo imaginar. Não dá. Pois é. Aqueles anos 90, né? Pagode dos anos 90. Vocês não sabem o que é isso. Não, é que a gente nasceu nos anos 90, né? Pois é. Tinha um movimento lá, um movimento. Mas, então, como é que foi essa reviravolta? Porque hoje a gente tá aqui falando com o nosso pastor. Como é que foi, então, essa trajetória de pagodeiro envolvido com futebol para se tornar um servo do Senhor? Então, não fazia ideia que isso aconteceria, né? Na minha família não tinha ninguém envolvido com o evangelho nesse nível. Eu não tinha a menor ideia do que era servir a Deus, do que era a Assembleia de Deus, até que um determinado tempo da vida, numa dessas esquinas que a gente sempre vivia ali no Jardim Brasil, sempre perdendo as noites, um grupo de jovens assembleianos, canela de fogo, começou a passar. Todas as noites eles oravam, ensaiavam, tinha um grupo de jogral que eles ensaiavam, e enfim. E quando paravam na esquina ali, falavam de Jesus. Eram chatos. Mas tinha alguma coisa diferente naqueles meninos, né? Eles eram todos da mesma faixa etária e todos muito envolvidos. E aí um dia eu marquei com eles, de tanto insistir, não, vamos, tá bom, vamos para a igreja. Eles eram insistentes. E eu lembro que era uma tarde de domingo, né? Aquele horário tradicional da Assembleia de Deus. Sim. Eu tinha uma moto amarela, que você já... Combinar com o cabelo. Pois é. Era todo um estilo, né? Botinha amarelo, cabelinho amarelo. E isso é motivo de risada entre os amigos. Amarelo é a cor do pastor, né?
E aí, eu lembro que no horário combinado, por algum motivo, eu decidi não participar do culto. Peguei a moto e segui outro rumo. Avisei minha mãe que eles viriam em casa para avisar que eu não estaria presente. E eu saí sem rumo. Saí tentando fugir daquele compromisso que eu firmei com eles. Até que, em um determinado momento daquele percurso que eu fazia com aquela moto, uma agonia, uma tristeza muito grande, um aperto no coração, eu não sei. Eu sei que era alguma coisa ruim que eu sentia, uma tristeza. E eu comecei a acelerar aquela moto, eu comecei a acelerar, e sem rumo, sem destino, e eu não sabia o que estava fazendo, 16 anos, alucinado. E em determinado momento um gato atravessou meu caminho. Um gato amarelo? Eu nem lembro, foi tão rápido que eu não vi a cor do gato. Mas eu sei que eu atropelei o gato, não consegui controlar a moto. Sim. E quando eu dei por mim, a moto caiu e eu tombei em frente, na porta de uma igreja evangélica. Sim. Até esses dias eu passei de carro era uma igrejinha pequena, eu passei de carro lá para lembrar das origens, né? Ver se a igrejinha estava lá ainda. Os irmãos naquela igreja nem sabem que Deus falou comigo ali na porta, né? Uma irmã que estava na portaria da igreja veio me acudir. Você está bem? Tá? Eu só sei que quando eu levantei, eu olhei para ver se tinha quebrado alguma coisa. Estava inteiro. E aí eu respondi a ela, olha, eu sei que eu estava tentando fugir, mas eu entendi que de Deus ninguém foge. Aquele dia eu aceitei Jesus e foi assim que a minha história mudou. Mudou tudo. Mudou a cor do cabelo, mudou os brincos saíram, o ritmo, o estilo musical, o jeito de falar. Era uma gíria, falava gíria, as companhias, aos pouquinhos, né? As amizades foram mudando, né? Porque não é mais o compromisso com a igreja, o interesse de conhecer Jesus. Foi a partir desse dia que eu levantei a mão. Nesse dia eu levantei a mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Amém. Foi assim. É que assim, não é novidade pra gente essa história, a gente já ouviu seu testemunho. Né? Mas eu acho que é sempre válido relembrar, porque realmente é muito bonita essa história e como Deus ele nos atrai. Pois é. O senhor tentou fugir ali, mas Deus, não, é hoje o dia que eu quero. Pois é. E uma coisa interessante é que eu fui para a igreja, né? Eu fui para aceitar Jesus. Naquele culto eu não entendi nada, era aqueles pregadores bem pentecostais mesmo, que gritava muito e aquela gritaria, aquela confusão, era barulho de crente assembleiano. É que eu fui para aceitar Jesus. Sim. Porque Deus tinha falado comigo antes do culto. Naquela situação, Deus falou comigo. Mas a única vez que eu pensei em desistir, até hoje, a única vez que eu pensei em desistir de Jesus foi uma semana depois. Que eu olhava do lado e via todo mundo falando em línguas, sentindo a presença de Deus, chorando. E eu falava que eu queria sentir aquilo. Meu Deus, eu não sinto, eu aceitei o Senhor, eu estou aqui, eu me entreguei. E todo mundo falando em língua, chorando, levantando a mão, e eu queria aquilo para mim. E uma semana depois de aceitar a Jesus, eu fiz uma oração em um culto, dizendo, Senhor, se eu não sentir, eu quero sentir, eu preciso sentir isso. E Deus usou um profeta, falou comigo, de um presente naquela noite, sem ninguém, eu estava escondido no fundo com a cabeça baixa assim. Deus falou comigo e ali eu fui selado no sentido de sentir de verdade a presença de Deus e de lá para cá. Porque eu digo isso porque são processos, né? Não é de uma vez, não, eu tive um momento, mas de lá para cá, depois que sente, depois que você prova, aí não tem como procurar outra fonte, né? É verdade. E é isso. Mas é lindo esse encontro com Deus mesmo, né? E eu sei que o senhor não se converteu, já logo se tornou pastor. Antes o senhor assumiu aí algumas funções, né? A gente queria saber um pouquinho mais de como foi. Foi líder, que mais o senhor fez. Tempo. Exatamente. A história é bem longa. A partir desse dia, eu integrei o grupo desses jovens que me evangelizaram, que eram os atalaias.
Sim. Eles apresentavam um jogral, eram muito requisitados, convidados para apresentar o jogral em muitas igrejas. Na verdade, esse grupo estava se formando nessa época. Sim. Era um momento de Deus constituir um grupo de jovens diferente, né? E eu tive o privilégio de fazer parte da primeira formação do grupo Atalaias, liderado à época pelo profeta Elias, a quem eu devo muita gratidão. Hoje ele é presbítero da igreja, serve a Deus na igreja vizinha nossa aqui, como copastor, e foi o nosso líder. Eu fiquei nesse grupo por 3 anos. E nós rodamos Guarulhos, São Paulo, interiores, e nós apresentávamos jograis. O mais famoso, o mais conhecido, tinha o tema As portas do inferno não prevalecerão contra nós. E era um texto todo ele baseado em versículos bíblicos, né? Com uma história, começo, meio e fim, e eram, 30 jovens levantavam no meio da igreja, do corredor da igreja, e iam recitando versículos organizados, decorados, né? E o poder de Deus, a gente viveu muita coisa boa, a gente viu. Foi um período de experiência com Deus, viajando para vários lugares. A gente viu Deus libertando, curando, jovens aceitando Jesus. Foi uma experiência na minha juventude que eu posso afirmar a vocês que foi onde Deus realmente estabeleceu uma base espiritual. Sim. Nós orávamos muito. Éramos daqueles jovens que não perdíamos tempo de oração. Éramos muito brincalhões, era muito divertido, né? Porque quando a gente pensa de jovem que ora, Sim. A gente acha que é tudo antiquado, né? Mas, pelo contrário, era muito divertido, a gente era piada, de tudo dentro de um padrão, né? De um limite, mas nós brincávamos demais, era muito divertido, mas na hora de orar, de ter compromisso com Deus, de falar com o Senhor, a gente também não brincava em serviço. A gente falava e sentia, e Deus levantava profeta, pregador, e era uma benção. A gente não precisa ter um excesso de formalidade como jovem cristão. A gente ri, a gente se diverte, a gente conta piada, tudo, claro, dentro do padrão que Deus estabelece para nós como cristãos, mas isso não nos faz menos cristãos, não é? E no meu caso foi mais legal ainda, porque eu aceitei Jesus, mas a minha turma do mundo, que frequentavam os pagodes comigo, eles vieram para Jesus. Então a maior parte desses componentes, né, desses jovens que compõem esse grupo, eram os jovens que nós vivíamos o mundo juntos. Já eram amigos, né? Então, imagina, a gente já sabia os apelidos do passado e só fomos remodelando ali para criar apelidos bíblicos, né? Então, cada um tinha um apelido, era uma festa. E, olha, foi um tempo de muito compromisso. Uma coisa que era até interessante, né? A gente não queria saber de namorar nessa época, né? Porque era uma época que a gente entendia que era o primeiro contato. A gente precisava estabelecer uma base, né? Precisava de relacionamento com Deus. Então não tinha isso. A gente evitava ao máximo esse tipo de coisa, de situação, até que a gente soubesse o que era. Porque o normal vieram do mundo, agora vão querer zoar, sacanear a igreja. Não, pelo contrário, foi conversão de fato. A gente veio para a igreja para servir a Deus. E aí as coisas foram acontecendo. Ai, que bom, pastor. O pastor falando sobre essa questão de namoro, como as coisas mudam, né? Tipo, hoje em dia, a gente que lida com jovens aí também, a gente vê a ansiedade do pessoal de namorar, né? E tudo mais. Pois é. A gente... Aliás, uma vez eu recebi uma profecia, né, de uma irmãzinha de círculo de oração. Meu filho, é tempo de namorar com Jesus. Fica com Jesus e depois você
E eu recebi aquela palavra. Por isso, recebeu, abraçou e hoje tem frutos bons, né? Sim. Tem a minha namorada. Aproveitando então que o senhor evitou, mas chegou uma hora que não deu mais para evitar, né? Não deu. Então conta, pastor, pra gente, como foi que o senhor conheceu a pastora Roberta? Olha, depois de 3 anos no Grupo Atalaias, eu decidi, porque por conta dessa itinerância, né, o grupo realmente era muito convidado, nós cobríamos muito eventos, congressos de igreja e tudo mais, e eu senti uma necessidade na alma de ter uma liderança, de ser liderado, de ser pastoreado, e eu aceitei Jesus no setor 4. A época era presidida pelo pastor Evandro, né? Mas por conta dessas atividades, dessa itinerância, pouco eu ficava na congregação, né? Então, com o tempo, nós, orando ao Senhor, eu decidi sair do grupo e vir para o setor 19, congregar com o nosso pastor, a quem eu devo muita honra, a quem eu devo muita gratidão, né? Que acreditou no meu chamado, me deu o ministério, né? Me consagrou para o ministério, que é o pastor Wellington Júnior. Então, desde lá, eu vim para o setor 19, fui congregar em Jardim Tranquilidade, que é a sede hoje do nosso setor aqui em Guarulhos, e congrego em Jardim Tranquilidade desde então. Qual foi a pergunta que vocês fizeram? Como que o senhor conheceu a pastora? E aí, pronto, 3 anos aprendendo de Deus, tentando entender o que era esse mistério de vida espiritual, 3 anos sem namorar, eu vim para o Jardim Tranquilidade, o setor 19. E eu via uma menina, uma loirinha, magrinha, tocava na orquestra, tocava violino, e eu via que ela me olhava, e aí eu olhava ela, mas só que ela era muito tímida. Ela não falava e eu sabia que ela tinha uma quedinha por mim. Entre nós, ela não está aqui. E eu sabia, mas eu ficava preocupado, porque eu falava, puxa, essa menina não fala, será que a gente vai namorar, eu vou ouvir a voz dela em casa, né? Eu tinha esses temores, né? E por conta disso, o nosso relacionamento não aconteceu de cara, né? Porque depois que eu conheci Jesus, eu queria alguém que estivesse doido por Jesus, igual eu, envolvido, que fosse E aí a gente foi amadurecendo, eu fui entendendo que cada um tem a sua personalidade, fui entendendo que ela é mais crente que eu. E hoje, inclusive, eu tenho que pedir para ela parar de falar, né? Pelo amor de Deus. Hoje ela me liga de 5 em 5 minutos e pela madrugada. Ela cumpre a cota das mulheres de palavras, né? E a gente foi se conhecendo. Eu contei para vocês, né? Que no retiro... Sim, conta, por favor. Conta. No retiro de jovens, uma vez, eram muito bons os retiros do Jardim Tranquilidade, né? Da nossa igreja, dos nossos jovens. E num retiro de jovens, a gente voltando do retiro, aquela confusão no ônibus. Eu estava sentado meu amigão na época, o Evandro, apelidado de Vandico, veio do mundo com a gente também, é crente até hoje. E sentado lá na frente, eu falei, Evandro, vou levantar aqui, vou pedir a Roberta em namoro agora. Ele, não, você não vai fazer isso, eu vou fazer isso. Aí eu levantei no banco, pedi silêncio, imagina, ônibus de jovens, de excursão, imagina a bagunça que não tá. Não existe silêncio. Impossível. Pois é. Mas eu falei, cala a boca, todo mundo. Tem um pronunciamento a fazer. E ali naquele dia, eu, em público mesmo, para causar. Sim. Berta, você quer namorar comigo? Meu amigo, aquele ônibus quase que quebrou, travou o motor. E o motorista ficou bravo. Ele parou o ônibus no acostamento, os jovens gritando. E ele falou, eu vou falar pro pastor de vocês não são crente não. É isso, que papel de que bagunça, vocês estão fazendo confusão. Eu sei que eu fui ver, me pegaram, me colocaram lá no banco do lado da Roberta. Você pediu ali namoro, então fica sentado aqui e conversa com ela. E assim começou a nossa história. E estamos juntos aí há 14 anos de casado. Sim. Namoramos 1 ano.
mais um ano de noivado e 14 de casados. Mas a menina que não fala respondeu na hora? Não respondeu na hora, não respondeu na hora. Já ia perguntar, porque como uma boa tímida que eu sou, imagino como ela se sentia naquele momento. Não respondeu, mas o olho brilhou. O olhar fala muito. O olhar foi a resposta. Não precisa de palavras, né? Pois é. E ali eu entendi qual foi a resposta. Sim. E graças a Deus, eu costumo dizer que foi a segunda melhor decisão que eu tomei na minha vida. A primeira, com certeza, foi Jesus Cristo. Mudou a minha história, mas a pessoa com quem eu me casei realmente fez toda a diferença. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado sabedoria de ter escolhido bem. E o negócio é esse, é a escolha. Já fica o conselho para os jovens. Primeiro Jesus, depois relacionamento. É verdade, foi sequencial. Foi. Mas e aí, como que foi esse processo? Quando começaram a namorar e tudo mais, o planejamento para casar demorou muito tempo? Então, é sempre uma história, né? Sim. Casamento de crente, eu vou te falar, né? Parece que novela mexicana. Meu Deus do céu. Bom, quando eu comecei a namorar, eu já estudava, né? Eu estava me formando na faculdade de Direito e já trabalhava em um escritório conceituado no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. Escritório que atua até hoje, né? Com direito tributário, doutor Andrezani, muito obrigado, foi quem me deu a primeira oportunidade. Doutora Cláudia de Castro, Cali, se em algum momento da vida esse vídeo chegar até você também, gratidão. Me deram a primeira oportunidade de trabalho em um grande escritório como estagiário. E a Roberta trabalhava na lista de sistemas também, em informação. Nós nos formamos praticamente no mesmo ano. E ali a gente ela começou a me dar indiretas de que o casamento da fulana foi lindo, é tão bom casar. Aí, começou a pegar uns buquês. Pois é. Nossa, eu tava ouvindo falar, perguntei pra fulana do buffet. Pois é. E aí eu fui entendendo que não tinha mais pra onde correr e eu sabia que eu tinha encontrado a pessoa certa. Sim. Só que no meio, como nem tudo são flores, no meio desse inteirinho eu entendi que o meu trabalho naquele lugar não ia ajudar no sentido espiritual. Para quem serve a Deus entende o que eu vou dizer, e também no sentido de relacionamento, porque era uma carga de trabalho, uma carga horária, sim, não imposta, mas inevitável, porque nós trabalhamos com direito, sim, você sabe como funciona, prazos, recursos, sim, sempre tem um prazo estourando, você tem que cumprir protocolo. A gente vive em função dos protocolos e dos prazos, sim. Então tinha recurso todo final de semana para fazer, sim, recurso para protocolar no dia seguinte. Na minha época ainda os recursos eram protocolados fisicamente, né? Tinha recurso que eu precisava ir até Brasília para protocolar, STF, STJ. Hoje não tem essa mordomia que a gente online, não sai nem de casa se quiser. Protocolo digital. Online. Pois é. E aí eu entendi, e orando a Deus, que eu precisava de um tempo. O Senhor tinha me trazido até ali, mas eu precisava não esquecer que Ele cuidaria de tudo, né? Que Ele continuava cuidando de tudo e eu não podia deixar a chama se apagar. Então, por conta disso, nesse início de conversa de casamento, eu tive uma decisão. Falei, se a gente quiser fazer dar certo o relacionamento e essa da minha vida espiritual, sim, né, ministerial também, embora eu nem pensasse em ministério naquela época, mas a vida espiritual, servir a Deus, sim, né, que foi um pacto, uma aliança que eu fiz de nunca deixar de fazer, eu vou ter que sair desse emprego. Eu não sei o que eu vou fazer, sei lá, estudar para concurso, que foi o que eu fiz, né? Sim. E eu pedi demissão do trabalho. Imagina.
falando, nós já estávamos noivos já, já estávamos marcando a data do noivado e eu pedindo demissão do trabalho. Totalmente o contrário da lógica, na contramão eu lembro que foi, a história da demissão daria um outro podcast. Sim. Porque foi uma história bem, eu lembro que a minha chefe chorava, porque ela era evangélica também, e eu expliquei a ela os motivos, né? Olha, não dá, eu preciso servir a Deus, o salário é bom, a projeção de carreira era maravilhosa, eu já havia me efetivado como advogado na época que eu pedi demissão, eu passei na OAB, porque eu só conseguiria efetivação no escritório como advogado, com meu nomezinho na placa lá, se eu passasse na OAB. Como associado, você sabe bem disso. E eu passei na OAB, confesso que fui um aluno mediano na faculdade, mas na reta final eu fui quem tirou a maior nota na prova da OAB. E no dia de pedir demissão eu expliquei, olha, eu preciso Deus em primeiro lugar, eu quero servir a Deus, e ela chorava de lá, eu chorava daqui. Enfim, saí do escritório, agora eu estou demitido com uma reserva de dinheiro para estudar para concurso e uma noiva querendo um casamento logo. Casar. Então, a vida do crente não é fácil, né, William? E foi isso. Sim. Mas dali a vida tomou outros rumos, enfim, se a gente entrar nessa seara aí, vai longe. Mas deu certo, né? Deu certo. No fim deu certo. Deu certo. Mas o senhor até falou de uma coisa que, curiosidade, acho que não só minha, acho que de todos os jovens assim, e para mostrar também. Então dá para conciliar a faculdade com a vida cristã, com a rotina, com os trabalhos. A faculdade, assim, é óbvio, né? Eu poderia ter sido um aluno muito melhor do que eu fui. Mas imagina, eu era estagiário de um escritório de direito tributário, completamente engajado, clientes. Sim. Se eu mencionar 3 aqui, nós tínhamos como clientes a Cosan, açucareira, cana-de-açúcar, a TAM, Drogasil. Imagina o tanto, o volume. Demanda altíssima. Então, o contencioso desse escritório, né, que, para quem não sabe, é aquela parte do processo de produção, da linha de produção, que é escrever e protocolar e despachar com o juiz, era muito intenso. Então, para levar a faculdade e esse ritmo de trabalho sempre em excelência, um nível de excelência, era muito difícil. Então, por isso que na faculdade eu consegui, inclusive levando a vida espiritual, né? Mas poderia ter sido um aluno muito melhor. Mas essa é a realidade de jovem que não tem tanta condição, que precisa trabalhar, estudar, e deu tudo certo. Eu fui, na medida do possível, o melhor que eu consegui ser. Então, foi isso. Não podia... Tinha conseguido umas bolsas, o escritório pagava uma parte, e a gente ia se virando. Agora, a vida espiritual a gente nunca deixou. Durante todo esse período, eu fui... Olha, eu vou te falar todos os cargos que eu já tive na minha mocidade. Eu fui tesoureiro, eu fui secretário, eu fui terceiro líder, eu fui segundo vice-líder, eu fui líder. Eu só não entrei na área musical porque eu não levo o menor jeito. Achei que o senhor ia falar que tinha sido regente também. Fui completamente desafinado, mas eu fiz de tudo. Canta piadinha. Verdade, puxa Canta os bombons no final do curso, você sabe né? Que depois que eu tirei as amidas, melhorou um pouquinho. Mas foi um processo cirúrgico aí. Mas... e durante a faculdade eu tocava tudo isso aí, trabalhando, era cantina, enfim, muitos trabalhos na igreja, nunca deixei de lado nenhum, nunca fiquei sem trabalhar. Durante todo o período que eu estudei, eu também trabalhava na igreja. Porque a gente cuida das coisas do Senhor e Ele cuida das nossas coisas, né? Aí, o tempo todo. E aproveitando assim que a gente entrou nesse assunto, né, de vida profissional, que conselhos o senhor tem para dar, né, para quem está nos assistindo, para ter assim uma vida mais próspera, abençoada? Pois até na última reunião de obreiros,
é uma palavra que eu sempre gosto de ouvir, e o nosso pastor Wellington Júnior, ele pregou exatamente isso. Deus não conta, ele não chama quem está de bobeira. Jesus, ele conta com gente ocupada. Então, o conselho que eu dou é, não pensem que, eu não vou trabalhar porque eu vou viver na obra, vou fazer a obra, vou viver da obra. Não existe isso. Existe você se empenhar, cuidar do seu futuro, pensar em estruturar a sua vida profissional e, em paralelo, cuidar da sua vida espiritual. Não existe outra forma. Foi o que hoje, inclusive, no nosso culto foi pregado, né? Sim. Tem que cuidar, o jovem tem que melhorar o seu currículo. Tem que ter ali um currículo digno de ser aceito por uma empresa. Então, é complicado. É cada história que a gente ouve, né? O pastor costuma dizer que tinha um irmão lá no Belém que ia toda vez na sala no gabinete e falava que, não, pastor, eu quero viver da obra, eu quero viver da obra, eu quero viver da obra. Eu quero viver da obra, me dá uma vaguinha aí que eu quero viver da obra, e o Belém estava em construção. Sim. Aí ele falou, o pastor que cuidava da construção do templo, arruma uma vaga para esse rapaz aqui que ele quer viver da obra, tem uma obra grande aí que é a construção do templo. Então é isso, tem que trabalhar para Jesus, mas também entender que nós temos uma vida terrena que precisa ser cuidada, né? É isso. A gente precisa se dedicar, se qualificar. O tempo todo. Sim. O tempo todo. Então, continuando aqui, já que a gente está aproveitando, né? Vamos poder extrair o melhor do nosso pastor. Vamos lá. Porque o senhor está reservando esse tempo que é difícil, né? Falar com o nosso pastor. Demais. Não, o nosso pastor não é que ele não seja acessível, ele é super acessível. Só que a nossa igreja tem bastante gente. Todo mundo quer contar com essa acessibilidade do pastor. Vocês são apressados, acaba o curso, vocês querem ir embora, pô. Não, pastor. Vocês já querem ir pra pizzaria. A gente fica lá na porta esperando o senhor. Aí a gente vai ver. Aí o pastor sobe aqui pro gabinetezinho. A gente fica. Não vai ser hoje. Vai ser hoje, Ficou bonito, né? O gabinete aqui, que misturou com o podcast, né? Sim. A gente tem que usar, né, William? Mas continuando vida profissional, pastor, como hoje está a sua situação profissional? Até porque o senhor também tem que conciliar com o pastorado, com a igreja, com a família. Sim. Então conta pra gente. Então, é aquele negócio, né? Às vezes eu não aconselho, é uma palavra que eu, quando falo sobre ela, né? Quando é um testemunho que quando eu dou, eu sempre tenho muita cautela, porque a minha história não é a tua, não é a da Shirley. Cada um tem o seu processo, tem a sua individualidade com Deus. E comigo aconteceu assim. Eu abrir mão de uma carreira, porque esse escritório onde eu trabalhava, certamente eu estaria lá até hoje. Sim. O salário era bom, a projeção era excelente, o currículo, era tudo de bom. Profissionalmente falando, não tinha motivo para eu sair dali. Era assim o auge. Era o auge, né? Era o sonho de qualquer estudante de direito. Sim. De estar naquele lugar. E quando eu entrei ali, eu sei que foi Deus que me colocou. Sim. Só que chegou uma hora que eu sentia como se Deus me fizesse ou colocasse a decisão na minha mão. E aí, o que você quer? Sabe quando Jesus é levado ao deserto e o capiroto chega lá e fala, olha, tá aqui ó, os reinos. O que você vai querer? Sim. E eu sinto que na minha vida aconteceu isso. Eu decidi não estar ali. Embora seja grato por tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, mas eu decidi conduzir a minha vida espiritual. Eu optei pela vida espiritual antes de qualquer coisa. Uma vida com Deus antes de qualquer coisa. E eu acho que aí foi o pulo do gato. Sim. Quando Jesus vê essas coisas. Hoje, na época, eu não tinha nem esse entendimento, mas quando Jesus ele percebe esse desprendimento, ele percebe esse nível de interpretação na escolha,
eu acho que não tem como errar. E a partir daí, ele foi abrindo portas Sim. que eu nunca imaginei cruzar. Eu me tornei diretor jurídico de uma empresa do ramo industrial químico, Sim. onde eu trabalhei por longos anos. Nesse interim, eu comecei a dar consultoria jurídica na área de arrematação de imóveis. Sim. Para os líderes, os dirigentes, os sócios dessa empresa e um grupo de investidores. E eu comecei a aprender. Eles queriam comprar, não tinha quem fizesse isso por eles. Sim. E eu comecei a fazer, fiz uma pós-graduação em Direito Imobiliário, já tinha feito uma em Direito Público, aquela conversa do aprimoramento Sim. profissional. E aí eu comecei a dar essa assessoria e durante 13 anos eu atuei em grandes cases de arrematações gigantescas de indústrias que faliram, quebraram, ou seja, por ações trabalhistas e tudo mais. Foi por aí que eu me enveredei e a minha vida profissional tomou esse rumo que eu nunca imaginei. Eu trabalhava com direito tributário, era outra história, era outra realidade. Eu entrei no direito imobiliário, me aperfeiçoei, vi uma oportunidade e aí comecei. E a coisa foi tão boa que eu comecei a fazer para mim mesmo. E hoje eu tenho um escritório, trabalho com a minha esposa e faço as minhas arrematações. Trabalho com leilão de imóveis. Essa é, profissionalmente falando, a sua pergunta, a minha área de atuação. A primeira. A gente faz ainda alguma coisa de tributário, mas hoje não é o carro-chefe. O carro-chefe é leilão de imóveis. É isso. Caramba. Guinada, né? Jesus é uma reviravolta mesmo. Eu tentei estudar, eu passei 8 meses. Depois que eu saí do escritório, eu fiquei 8 meses estudando para concurso. Sim. Mas não era minha. Porque nem tudo, nem todo mundo encaixa. Porque eu via... Daquela forma, é que todo mundo vai para aquela questão de ter a estabilidade. Ter a estabilidade. Você vê, não, ele conseguiu, eu vou conseguir. Só que não é o único caminho. Não é o único caminho. Hoje o senhor pode dizer que existe essa estabilidade. Hoje existe essa estabilidade. Profissionalmente falando. Sim, profissionalmente falando nessa questão. Então não é só o concurso, existem outros caminhos que foram se direcionando de acordo com o que o senhor foi se especializando. Exatamente. Né? Mas é uma palavra que eu sempre gosto de frisar bem. Sim. É saber ouvir a direção do vento. Porque quando eu senti que o vento ia para uma direção, o Espírito Santo me fez entender que aquele era o caminho. Sim. E aí é que está o segredo. Porque eu me especializei. Quando eu vi que ali tinha um nicho de mercado, tinha uma oportunidade, e eu olhava para o lado e não via concorrentes, via que era um negócio muito nichado, que poucas pessoas atuam nessa área. Eu vi ali uma porta aberta, gigante, e falei, é por aqui que eu vou entrar. E me especializei, modéstia à parte, hoje é um departamento que a gente domina, e graças a Deus tem dado muito certo. Ai, amém, que bom, que legal saber de tudo isso, né? Estou abrindo o coração para você. Segredo, a gente falou, segredos revelados. Mas tá sendo um bate-papo muito bom, né? Muito diferente, tô amando. Mas, infelizmente, a gente já tá aí caminhando pro final. Mas, para fechar com chave de ouro, eu queria saber, assim, que o senhor nos contasse, né, alguma curiosidade. Ou pode ser alguma experiência também que tenha marcado a sua vida. Nossa, foram tantas. Fala uma que a gente não sabe, alguma que a gente não saiba, pra gente ficar, meu Deus. Uma experiência que marcou a minha vida. Olha, uma experiência que marcou... Puxa, foram tantas. Mas eu vou dizer uma que ela não só marcou, mas mudou completamente a minha história. Porque a gente sempre acha que veio Jesus, mudou tudo. Ele mudou tudo. Mas o casamento mudou também. Muda completamente. Mas tem uma experiência que vocês ainda não passaram por ela,
E eu já quero profetizar aqui que vocês vão passar. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. E vai ser neste ano de 2025. Amém. Que foi a experiência da Patrícia. Sim, senhor, Chilton e William. Vão passar sim. Amém. Vão aprender. Se for a vontade de Deus, amém. Não, menino. Vão aprender a comprar fralda e não. Mas foi a experiência da paternidade. Sem sombra de dúvidas. Para quem é pai, né? Pai mesmo. Pai que... quando meu filho nasceu, o Gael, que faz meus olhos brilhar, naquele dia 27 de janeiro de 2020, naquela sala ali, quando aquele menino nasceu, a mãe, ela tem toda essa sensação o tempo todo, porque está com ela, né? Sim. Então ela vive isso intensamente. Porque o menino está mexendo dentro dela. Eu estou no trabalho e não estou vendo. Ele está aqui. Mas para o pai, no dia do nascimento, no dia que você vê o seu filho, que você olha assim e fala, meu Deus, o sangue do meu sangue. É o dia que cai a ficha mesmo, né? Ficha. Vou ter que levar para casa agora. Como é que vai ser como isso? Que né? cuida? Como que faz? Então, e a gente demorou um pouco, né? Estávamos até preocupados com essa questão de gerar, de ter um bebê. E com 38 anos de idade, a Roberta com 36, nós já tínhamos 10 anos de casado, e aí veio o Gael. Então eu acho que, de verdade, foi uma experiência que marcou e marca até hoje. Marca literalmente, porque hoje eu tô marcado de tanta porrada. Ele gosta de brincar de lutinha. Vocês sabem como é o Gael, né? Quietinho, tranquilo. Uma criança bem animada. Pois é. Pentecostal. E foi isso, gente. Foi isso. E tudo isso eu devo a Deus, a minha vida, estar aqui com vocês. Essa igreja. Ixi, tá acabando já? Poxa, não, mas já fica o convite aqui pra gente fazer a parte 2. Pois é. Convidar a pastora também, que aí ela conta a versão dela dos fatos, né? Verdade. Essa igreja, a nossa vinda, estamos aqui há 6 anos, por bondade e misericórdia, debaixo da orientação do nosso pastor Wellington Júnior, que confiou, né? Confiou em nós. Nós dirigimos um culto na sede, culto de libertação, por 4 anos. Aí o senhor falou com o pastor de alguma forma lá e falou, manda esse rapaz embora daqui. Ainda bem! Ele me tirou da sede lá, me mandou para cá. E são 6 anos aqui de muitas experiências. Começamos ali na outra esquina, já estamos aqui, num lugar diferente, com uma sala linda de podcast. E o Senhor nos abençoando, culto após culto. Verdade. Vocês, os adolescentes, as irmãs, os obreiros, a quem eu também devo muita gratidão. Então tem sido bênção de Deus. Precisava de outro podcast pra gente falar desse. Não, já tá lançado o convite mesmo. Vamos falar. Pra gente fazer a parte falta é assunto, né? Verdade. Mas perguntas, dessa vez a gente faz assim, igreja, picança. Mas e vocês? Vamos aproveitar. Peraí. E vocês não interfiram aqui, eu quero saber. Nessa última questão da maternidade. Vocês são casados há quanto tempo? Você, Shirley? Eu, 6 anos. 6 anos. Se você já... Caminhando para 4. 4 anos. Em fevereiro a gente faz 4 anos. Ó, eu acabei de falar, a gente esperou 10 anos. Sim. Chegou uma hora que a água bateu no pescoço e veio a preocupação. E vocês? Shirley, você pensa em... Sim, eu posso dizer assim que eu e o William estamos vivendo aí um processo. Entendi. Eu posso dizer no momento. Entendi. Mas a gente quer muito. Quer muito, você... Entendi. E você? Acho que eu e o Chilton, a gente tá vivendo... Acabou de se formar agora, né? Então a gente tá vivendo esse processo das mudanças, das fases da vida. A gente viveu uma reviravolta muito grande no final de 2023. E 2024, a gente tava até falando no culto, né? Tem sido um ano escola pra gente, então a gente tá esperando estabilizar algumas coisas, porque eu quero poder me dedicar para criar o meu filho na presença do Senhor. Eu acho que isso é o principal. Então, a gente está nessa fase de transição de trabalhos. Eu saí de um trabalho que eu tinha um horário fixo para hoje eu fazer meus horários.
Então, tudo isso, essa preparação para poder, no futuro, a gente ter sim nossos filhos. Tá no caminho certo, tá no caminho. Não é fácil. Principalmente para mulher, né? Vocês precisam de mais resistência emocional, eu diria, né? Porque eu lembro que quando o Gael nasceu, a Roberta trabalhava na Porto Seguro, um emprego sólido, com vários benefícios, e ela trabalhava home office, que ele nasceu no ano da pandemia, né? Ele nasceu em 2020, em janeiro a pandemia estourou em março. Isso mesmo. Então, imagina, ela passou a gestação em casa, depois, quando voltaram as atividades, ela estava em casa cuidando do menino. Sim. E quando voltou para valer, que ali tinha que entrar no home office ainda, mas entrar no sistema, marcar ponto e tudo mais, em casa ela decidiu que seria complicado, porque não dava muito para conciliar, no caso dela, né? Eu sei que não é o caso de todas as mulheres, porque eu ainda conseguia tocar algumas coisas, então nós conversamos e decidimos que ela saísse do trabalho por conta disso. Sim. Eu lembro que, emocionalmente falando, foi muito complicado, porque eram muitos benefícios. Imagina, era vale alimentação, vale refeição, era um vale creche. Era uma empresa que a assistência médica deles era excelente, os melhores hospitais. E quando a gente decidiu isso, foi uma luta muito grande, porque era abrir mão de tudo isso, além do salário, mas de todos esses benefícios, né? Mas era por um propósito maior, que era cuidar do menino. E é isso que falta hoje, né, na cabeça de muitas mulheres, porque não é só gerar, né? Exatamente. Cuidar na presença do Senhor. Sim. Então, dar atenção, né? Porque hoje, se você deixar aqui, ele fica o dia inteiro aqui, você não precisa nem de babar. É verdade. Celular tá aí para... Então, foi um outro desafio, uma outra experiência também. E eu louvo a Deus porque vocês têm essa consciência. Mas tenham filhos. Não, é a nossa pretensão. A gente não pretende não ter. Eu quero ter uns 5. Ai, Olívia! Aleluia! Nossa, não. 5 seu. Eu quero ter 4 seu. Quando a gente for se reunir, tão ralado. Pois é. Então teremos novidades, hein, Tia? Aleluia! Muito bom, mas com certeza vocês serão boas mães. Amém. Porque são servas de Deus exemplares e serão boas mães, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Amém. Então isso é nada agora. Como que termina assim agora, né? Muito bom. Mas obrigada, pastor. Obrigada por reservar esses minutinhos para conversar aqui com a gente. De novo, está lançado o convite, então prepara um horário com a pastora para poder voltarem aqui e a gente continuar essa conversa. Deus abençoe. Nós somos muito privilegiados. Agora, acho que falando em questão da igreja, o senhor falou, teceu seus elogios, mas também a gente queria trazer. Nós somos muito abençoados pelo pastoreio do Senhor, da pastora, do Gael. Uma família que a gente tem como referência. E isso que é muito bom, a gente olhar para os nossos pastores e poder enxergar referência. Então, é referência de profissional, de servos do Senhor, referência de família. E a Igreja do Picanço, eu tenho certeza. Eu posso falar, colocando aqui mesmo no fogo, por toda a igreja. Nós somos muito abençoados por ter o Senhor e a sua família aqui conosco. Então, muito obrigada. Também gostaria de agradecer pela presença, por se disponibilizar, estar aqui com a gente. E também já queria te adiantar que a gente está com mais um projeto aí no forno. E me avisaram aqui, ó, que o senhor vai ser o nosso... vai ser o nosso a gente não para, convidado. Vai ser o nosso primeiro convidado já para esse projeto. A gente quer ver as suas habilidades no videogame. Ah, não. Enquanto a gente faz aí umas perguntas aí, ó. Vai ser primeiro pato. É aquele pós-game? Pós-game. Vamos fazer aí, vamos fazer um campeonato aí que eu quero ver. Então já prepara a agenda, que o senhor vai aparecer muito por aqui. Não, tá certo. Não, isso daí não, pelo amor de Deus. É game de videogame, pelo amor de Deus. Não, bom, é isso, né? É isso, obrigada também pela presença de vocês que acompanharam aqui essa nossa conversa.
E até mais um episódio do Aquele Pós. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.